Essas flexibilizações, se é que dá para chamar de flexibilização, né, a obrigatoriedade da volta às aulas presenciais a partir de segunda-feira em São Paulo, outras discussões que estão acontecendo, como a eliminação do distanciamento entre os alunos nas salas de aula, outros municípios, outras cidades, outros estados discutindo flexibilização no uso de máscara. Isso tudo está acontecendo porque os indicadores da pandemia, que ainda é uma pandemia, é importante lembrar, continuam muito ruins, mas estão melhores do que no passado recente. O Brasil atingiu a menor taxa de transmissão do novo coronavírus, isso praticamente desde o início da pandemia, lá em abril do ano passado. Nesta semana aqui, o número chegou a 0,6, o que indica uma queda importante com relação aos meses anteriores, quando essa taxa era maior do que 1. Os dados são do Imperial College de Londres, uma das principais universidades do Reino Unido e referência nas pesquisas sobre Covid-19. Nós temos mais detalhes sobre este levantamento. Vamos contar como está a situação da pandemia aqui no Brasil agora com a epidemiologista, professora, doutora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel. Doutora, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo. Um prazer estar aqui com você. Doutora, esses números aos quais eu me referi agora, levantados pelo Imperial College, me parece são reflexos da campanha de vacinação que finalmente ganhou tração, né? O que é que a gente precisa fazer para transformar os números de agora numa tendência que nos permita, em algum momento, talvez no médio prazo, ter controle sobre a transmissão da doença? Olha, Colombo, sem dúvida a vacinação nos fez chegar nesse bom indicador. Você colocou muito bem, nós ainda estamos numa pandemia, não é momento de relaxar, é momento de continuarmos monitorando, continuar com a cautela e a gente precisa, Colombo, de algo que a gente ainda não conseguiu implantar no Brasil, um programa de testagem, robusto. Você acabou de falar a preocupação, né, de mais de 3 milhões de crianças e adolescentes que voltam aí à escola em São Paulo, em várias partes do Brasil, sem um programa de testagem ainda. Se a gente comparar com outros países desenvolvidos, as crianças e os adolescentes que fazem o teste de antígeno, que é distribuído para as famílias, que têm um acesso muito mais fácil, é feito semanalmente. Então, é muito mais fácil você conter algum surto, um número de casos maior que aconteça numa escola ou numa comunidade, se você tem esse teste. O que a gente precisa monitorar ainda em relação a essa taxa de reprodução, essa taxa de transmissão, Colombo, que o Imperial College apresentou, é importante porque é uma série histórica. Como ele está comparando desde o início, a gente pode dizer assim, com uma certeza grande, tem uma diminuição. Mas essa diminuição, ela é pela vacinação, mas não necessariamente as pessoas estão diminuindo a infecção. Elas podem estar com casos mais leves, elas podem não estar indo fazer teste porque estão apresentando sintomas mais leves, porque estão vacinadas, e aí não vem a necessidade de ir até um local para fazer o teste. A gente não tem um programa de busca ativa no Brasil, onde as pessoas podem ter uma facilidade maior para fazer teste, né? A gente não tem isso no Brasil. A gente ainda não tem, como outros países que a gente está vendo, né? Alemanha, você tem aí, o teste é muito barato, as pessoas têm acesso. Aquelas que não podem comprar, o Estado fornece uma quantidade de teste até para as pessoas se monitorarem. Estou me sentindo mal hoje, eu posso fazer o teste em casa, nem preciso ir a algum lugar. Então isso, a gente não teve nenhum investimento no Brasil para esse tipo de testagem, de monitoramento, para que a gente vá impedindo o vírus de circular. Então, o que pode estar acontecendo também é que como as pessoas estão vacinadas, elas têm um sintoma gripal, mas o sintoma gripal não é muito forte, é aquele sintoma gripal que ela já está acostumada, né? Não é tão forte, e acaba não procurando o serviço de saúde. Porque você tem que marcar, porque às vezes é difícil você marcar. Você precisa ir 2 vezes no serviço de saúde, uma para marcar e outra para realizar o teste. Então são muitas barreiras que a maior parte das pessoas encontra para fazer a testagem. Daí acaba desistindo. Isso reflete também
numa falsa ideia de que a gente tem menos casos. Não porque efetivamente tenhamos menos casos, mas porque estamos com uma menor testagem. Então, o próprio fato da gente não ter testes disponíveis de forma fácil é algo que nós, epidemiologistas, ficamos muito com o pé atrás, assim, analisando, realmente diminuímos ou a vacinação diminuiu a gravidade dos casos, mas o vírus está aí circulando, e como a gente tem um percentual grande de pessoas ainda não vacinadas, vocês acabaram de mostrar um percentual grande aí no Rio de pessoas que não receberam nem a primeira dose, é nessas pessoas que o vírus vai encontrando uma forma de ter gravidade e da gente manter esse número de casos graves e óbitos. Doutora, é interessante esse número que a senhora está trazendo aqui para a gente, porque a gente falava em testagem lá no início da pandemia, em abril, e realmente a gente nunca conseguiu implementar uma testagem efetiva no Brasil. Inclusive, teve episódio de testes do próprio Ministério da Saúde que iam perdendo a validade por conta até de uma falta de cultura de testagem no Brasil. Eu lhe pergunto, a subnotificação pode nos atrapalhar agora? Nós temos que olhar esse número com moderação? A variante Delta pode estar circulando e a gente não está sabendo? Luciana, exatamente isso. Como nós temos muitas pessoas vacinadas, a tendência é que é isso que nós esperamos, né? A vacina vai proteger ao desenvolvimento de caso grave. Ainda que ela diminua a infecção, a transmissão e os casos leves, a gente já sabe que mesmo vacinadas as pessoas vão ter casos leves e podem transmitir. Em menor quantidade, mas ainda podem transmitir. E isso você vai mantendo o vírus circulando, porque pode surgir novas variantes. A gente sempre teve subnotificação, nós sempre soubemos disso porque não temos um programa de testagem e seguimos sem ter. O problema agora é que a gente flexibilizamos praticamente tudo, né? Sem ter um programa de testagem, sem ofertar para as pessoas testes de forma mais fácil. A gente pegar o exemplo do Reino Unido, que tem um sistema de saúde muito semelhante, né? Nós nos espelhamos, inclusive, no sistema de saúde do Reino Unido para fazer o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Eles ofertam para cada família 14 testes que você, por mês, gratuitos, de antígeno, que você faz em casa, e aí você pode monitorar. Por exemplo, vou voltar à escola agora, posso fazer o teste para ver se posso voltar com segurança, sem contaminar ninguém. Vou, por exemplo, para voltar à minha empresa, né? Vou trabalhar, vou num evento, então você pode fazer um monitoramento. Era isso que, na verdade, nesse momento, com esses testes de antígeno, que são testes que a pessoa pode fazer em casa, se a gente fizer uma analogia, né, uma comparação, seria como que aqueles testes de gravidez que a pessoa compra na farmácia, pode fazer, né, você vê ali a listrinha para saber o que é que está positivo. Então é fácil para a gente orientar a pessoa, para ela poder usar. Isso está acontecendo nos países desenvolvidos. E a gente poderia investir melhor o nosso dinheiro, né, aqui no Brasil, para a gente poder controlar melhor a pandemia. Se a pessoa está com teste positivo, ela não vai aglomerar, ela não vai sair de casa. Então, acho que nesse momento, a vacinação é fundamental e a gente ter esse programa de testagem mais próximo das pessoas, como está acontecendo nos países da Europa, nos Estados Unidos, seria fundamental. Doutora, a senhora já certamente está habituada com a nossa ansiedade, né? Nós, repórteres, insistentemente, desde o início da pandemia, embora saibamos da dificuldade que isso significa, por melhor preparados que sejam os especialistas, pedimos projeções sobre o futuro, não é curto, médio prazo, porque todo mundo fica muito ansioso nesse momento absolutamente inédito que a nossa geração, que o mundo passa, não é? Se nós mantivermos aqui, apesar dessa falha na testagem a que a senhora se referiu, e é muito importante, se nós mantivermos uma tendência de queda nos indicadores de transmissão, acompanhada de queda nas internações, de queda no número de óbitos, a senhora acha que a gente consegue virar o ano, ou um pouquinho mais tarde do que isso,
por exemplo, discutindo a possibilidade de não usar máscara, de não exigir distanciamento de 1 metro, 1,5 metro entre as pessoas em ambiente fechado. A gente está próximo disso ou há uma euforia excessiva na avaliação da senhora? Olha, Colombo, pergunta difícil, né? Eu acho que a gente está muito mais próximo disso do que nós já estivemos. Então, é uma boa coisa. A gente está vendo, assim, uma luz no fim do túnel, ela está mais próxima, né? Então, mas é muito importante a gente compreender que ainda sobre um decreto de pandemia, a gente não depende só de nós. A gente depende do que está acontecendo nos outros países também. A gente já viu que uma variante que surja em algum lugar pode trazer, né, pode mudar tudo. Então, a gente ainda está naquele... É como se a gente estivesse no jogo, nós ainda estamos jogando. Então, não dá para dizer assim, olha, a gente já venceu, já está tudo acabado, está tudo bem. Porque não está, a gente está aí ainda precisando controlar. É importante também pensar, Colombo, que nós vamos ter... O Brasil não é igual. Então, nós temos regiões, estados que estão mais adiantados na vacinação que outros, nós temos municípios mais adiantados que outros, e nós vamos ter que monitorar de forma muito próxima esses locais que estão mais atrasados na vacinação, porque eles acabam mantendo mais pessoas doentes, mais pessoas graves, e isso vai dando... É como se a gente tivesse vários momentos da pandemia dentro do Brasil. Então, eu tenho visto, né, com todas as propostas que estão sendo feitas pelos estados, a proposta de São Paulo me parece assim a mais pé no chão, do tipo, vamos chegar a 90% de vacinação com 2 doses, 90% de terceira dose nos idosos, naquelas pessoas que têm aquelas doenças determinadas, né, que têm uma imunossupressão, para que a gente possa falar, né, em tirar a máscara, em outras, a retirada de flexibilizações que a gente ainda nesse momento precisa. Então, eu acredito que isso vai acontecer em 2022, acredito que em 2021 a gente continue ainda precisando manter essa diminuição de transmissão, olhando para o que está acontecendo nos outros países, no mundo, e olhando aqui para dentro também, que a gente tem diferenças importantes. Doutora Etel Maciel, epidemiologista, professora doutora da Universidade Federal do Espírito Santo. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Até uma próxima, doutora. Obrigada. Tchau, Colombo. Tchau, Luciano. Obrigada, doutora. Bom dia.